Você sabia que nós estamos constantemente em uma guerra espiritual? Assim como dizem em Efésios capítulo 6, que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, ou seja, contra Satanás. Satanás, ele quer te destruir, ele quer matar. Aliás, a missão dele foi esse. Ele veio, senão, para roubar, matar e destruir. Assim como foi no meu processo de libertação que eu passei durante a minha vida. Eu lembro que uma certa vez eu tive uma experiência muito forte espiritual, aonde eu fui dormir normalmente e eu já estava naquele processo de possuição de demônios. E eu lembro que uma vez eu acordei, gente, e eu tava com o meu corpo todo marcado com mão de pessoas. E quando eu acordei, meu esposo falou assim, não, jamais, essa aí é minha mão, até porque a mão dele era bem maior e menor, hein? Ele tá bem aqui gravando, gente, então por isso que eu tô contando. Era maior ou menor? Era maior. Aí ele falou bem assim, oxi, que negócio é esse? E quando eu acordei, que veio a minha consciência do que tinha vivido, às vezes você tá assistindo esse vídeo e fala, não, isso é mentira. Gente, isso é verídico. Aconteceu comigo, né, amor? Tá ali meu esposo ali, que tá como testemunho. E naquele dia eu tinha tido uma experiência muito forte de uma guerra espiritual, aonde eu fui compreendendo mais ainda o mundo espiritual, que é real, que acontece. Então, antes de eu contar essa experiência, já deixa aí o seu like aí, tá bom? Que é muito importante aí pro nosso canal. E também deixa o seu comentário, porque assim vai ajudar no crescimento do nosso canal. E me segue também no Instagram, @PriscilaCavalcante. OFC, coloca aí na tela. E eu lembro que naquele dia minha consciência voltou. Eu vou relatar o que aconteceu. Gente, naquele dia, quando eu deitei, eu lembro que na mesma hora, eu via como fosse um clarão muito forte arrodeado no meu quarto. E naquele momento, mesmo eu dormindo, estando no meu estado natural, eu via como fosse o meu corpo, sabe? O meu corpo, assim, ele tava deitado mesmo. E eu via como fosse a minha alma saindo do meu corpo e ela era levada. Aí você fala assim, mas pastora Priscila, como que pode isso acontecer? Porque eu tava num processo de libertação, como você já viu no meu documentário, era uma pessoa que eu sempre estava dando porta para que o diabo pudesse se apossar da minha vida. Então, por isso que ele tinha essa legalidade de acontecer. E como nesse tempo, eu já tinha feito pacto, né, com o diabo, então ele tinha um acesso muito rápido para rituais satânicos, né? E eu lembro que minha alma saiu do meu corpo e ela foi levada para um lugar. E quando chegou a esse lugar, eu lembro que eu fiquei assim, assustada com aquilo que eu via a minha alma saindo do meu corpo, sendo que eu estava dormindo. Aí você fala, não, eu não acredito nisso. Gente, isso foi muito forte, muito verdade, que eu jamais vou conseguir esquecer dessa experiência. E eu comecei a ficar desesperada, só que eu não conseguia acordar o meu esposo. E nesse lugar onde que a minha alma era levada, era em cima de uma pedra. E nessa pedra, eu deitava, sabe? Eu deitava e via como fossem muitos homens, que eles estavam todos de capa preta, assim, tipo aqueles roupão preto, sabe? Não dava pra ver o rosto deles. Só que eles começavam a rodear em volta do meu corpo. Uma forma, sabe, de um ritual muito maligno. E eu lembro que eles vendavam os meus olhos também. E eles começavam a bater nas minhas costas, a bater nas minhas pernas. Eles começavam a gritar. Eles começavam também a derramar sangue. E hoje eu tenho um discernimento do que era representando aquilo, porque eu já tinha feito um pacto, sabe? Então, era como fosse uma forma de renovação. Gente, eu fiquei tão assustada que quando eu voltei para o meu corpo, que era como fosse uma forma de um ritual, como eu voltei para o meu corpo, quando eu acordei, que eu falei, olha aqui, tava minhas pernas, tava meu corpo, meus braços, minhas costas, todas cheias de mão, que meu esposo ficou muito assustado. Foi ali quando ele falou assim, ou nós vamos buscar mesmo a Deus, ou nós vamos buscar, porque essa luta é uma luta muito forte, porque ele nunca tinha vivenciado isso, que você pode estar até assistindo aí o meu documentário para você entender o que eu estou falando. Por que eu tô contando essa experiência? Porque o mundo espiritual existe muito forte. Existem muitas pessoas que estão aprisionadas mentalmente, no corpo, no espírito, na alma. E tem dado legalidade para ter porta de acesso para que os demônios possam fazer esse tipo de rituais. Porque o reino das trevas,
eles são muito organizados. E eu, como era uma pessoa que fazia diariamente renovações, né, do pacto com o Satanás, que eu comia cabelo, eu batia minha cabeça sobre a parede, eu fazia muitas coisas assim que não convém falar nesse vídeo aqui pra vocês. Então era uma forma de renovação. E eu acabava que eu ficava com essas marcas, às vezes arranhões, porque o inimigo ele vem pra fazer isso, pra matar e destruir. E quando uma pessoa dá legalidade para o Satanás, quando dá legalidade para o inimigo, ele faz. E ele maltrata essa pessoa. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu fui liberta. Passei praticamente quase 3 anos em um processo de libertação pesado. Eu quero contar a segunda parte dessa experiência espiritual que eu passei. Eu quero que vocês comentem se vocês querem continuar recebendo esse tipo de conteúdo aí, compartilhando minhas experiências espirituais, porque eu sei que tem gente que fala mal, mas eu não importo com isso. Porque tem pessoas que procuram e falam, pastora, aconteceu isso, qual que são os sintomas que você está vivendo numa batalha espiritual? Gosto de sangue na boca, cheiro de sangue, você começa a ver vulto passar na sua casa, você começa a ouvir voz, pessoas chamando no portão. Se você já passou por essa experiência que alguém te chama pelo nome e você vai lá fora e fala, não tem ninguém. Isso aí é porque você está em guerra, você está em conflito. Então você tem que fechar as portas de entrada para que Satanás não possa fazer o que quer da sua vida. Por isso diga assim comigo, a minha vida é do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus me purifica. E se você está passando por alguma experiência também espiritual, alguma coisa estranha, cabelo caindo, você começa a ter muitos pesadelos, comenta aqui embaixo também. Você também que tá passando assim como eu passei, sabe? Esse ataque maligno de ver na sua alma saindo do corpo, essas coisas assim estranhas mesmo. Comente aqui que eu quero ler e quero te ajudar, tá bom? Então, se você quer a parte 2 das minhas experiências espirituais, comente aqui embaixo para que eu possa gravar a segunda parte, tá bom? Vamos embora. Deus abençoe.